Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então tá certo. Isso aí, né? Vamos embora pro nosso vídeo da semana, tá certo? Não vou dizer que eu vou ser breve, porque eu falei isso no último vídeo. Nosso vídeo teve 2 horas. Eu sei lá, gente. Aquela primeira opção, eu falei demais, né? Acho que tinha que falar mais nela, por algum motivo, tá bom? Mas quando eu me toquei, eu falei, gente do céu, isso que eu ia ser breve, e esse vídeo ficou com 2 horas de duração. Imagina, né? Então eu não vou estar falando aqui essa questão da gente ser breve, até porque hoje o vídeo é um pouco diferente, né? A gente vai estar aqui trazendo um assunto. E aí eu não sei como vai ser aí o andar da carruagem, tá bom? Eu vou estar corrigindo um negócio que eu falei no vídeo passado, que eu falei que eu tinha sol em Capricórnio na casa 7. Mentira. O meu sol em Capricórnio na casa 9, tá bom? Na verdade, eu tenho aí, eu acho que 5 ou 6 planetas na casa 9, né, do meu mapa. Meu sol é na casa 9. Essa casa, a casa 9, antigamente, era conhecida como a casa de Deus, né? Aí vocês procurem saber. E eu falo, gente, a minha vida inteira, né? Eu gostei dessas coisas assim, mais místicas. Só que falo que eu não tinha clareza com relação às coisas, que eu nunca me toquei dessa questão, né? Da casa 9. Hoje, quando eu leio, faz todo sentido, com várias coisas. Eu falo, gente, como é que eu não vi isso? Como é que eu não enxerguei isso, né? Eu falo, quando a gente não tá desperto, as coisas passam, né? Meio que batida, assim. Mas é isso, vou estar corrigindo, sei lá o porquê que eu falei da casa 7, tá? Vai lá, às vezes pode ser que eu estivesse falando para as pessoas que tem sol na casa 7. Procurem aí saber, pode ter sido isso, tá bom? Como sempre, né? Eu venho pedindo para quem puder, tá comentando, compartilhando, né? Se inscrevendo aqui no canal. A participação de vocês é muito importante. Gente, eu pintei meu cabelo ontem, né? Fiz umas luzes aqui, só que eu acho que ficou muito, muito claro. Eu não acostumei ainda com esse cabelo. Eu já tava falando, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Todo mundo gostou, mas eu tô me acostumando ainda. Certo que mês que vem ainda tem uns retoques que ela tem que fazer, vai retocar de novo, né? Enfim, mas eu tô me acostumando, me habituando ao cabelo novo. Meu cabelo tava escuro, né? Aí é um choque de realidade, né? Até você se acostumar, tá bom? Tinha mais alguma coisa que eu tinha que falar? Ah, com relação à live, né? De sexta-feira. Gente, eu precisei programar ela pra meia hora depois, que seria 9h30. Pra mim terminar de estar fazendo umas coisas aqui em casa, arrumando comida pro meu filho, principalmente, né, pra mim poder sentar aqui. E eu fiquei acompanhando, eu programei ela e eu fiquei acompanhando pra ver se tinha alguém esperando. Como não tinha perto do horário, eu não entrei pra fazer a live. Por quê? Eu tô atolada de trabalho aqui da mesa. Entraram muitas leituras esse final de semana. Entendo que tem leitura que eu não vou estar conseguindo fazer hoje, eu vou estar fazendo amanhã, para estar entregando para essa pessoa ainda durante o período da noite. Então entrou muita coisa e eu não estava esperando. Como eu tinha compromisso ontem, que era exatamente essa questão do meu cabelo, eu não ia conseguir ficar aqui em casa. E eu tive jogo, leitura, né, através de vídeo, né, videochamada, que eu fiz ainda antes de sair aqui de casa, tá bom? Pra vocês verem. Lógico que eu agradeço, né? Fico muito feliz, né? Clientes novos, clientes antigos, né? Que vieram procurando. Mas foi um boom, assim, de um dia, no mesmo dia. Todo mundo resolveu me chamar no mesmo dia. E aí eu fiquei meio enrolada. E aí pra mim vir aqui e não ter ninguém, tudo bem que apareci talvez gente nova, mas falei, ai gente, eu vou fazer o que eu preciso fazer, senão eu vou me enrolar toda, né? Então, eu preferi fazer assim, tá? Se der, no meio da semana eu venho, tá bom? Não sei se essa sexta-feira vai dar pra fazer, porque eu já tinha avisado, inclusive, tá bom? Aí, vamos ver como é que a gente vai fazendo, tá? Eu já até programei os próximos vídeos que eu vou estar fazendo. Muito provavelmente, a questão das tendências mesmo, que eu vou estar fazendo os vídeos, eu vou estar gravando depois do dia 20, e aí eu vou soltando. Então, entre 25, dia 25, 26, 27,
eu vou estar soltando, tá? Esses vídeos, porque não vai dar tempo de estar fazendo tudo não, tá bom? Mas aí eu até tava desesperada, a gente não vai dar. Eu falei, não, mas dá pra fazer depois, né? Eu não preciso fazer até o dia 20, eu posso fazer depois, né? E eu solto só esses vídeos, né? Não tem problema, tá fazendo 1, 2 vídeos pra gente tá colocando. E aí eu descanso depois, né? E aí nem sei quando que a gente volta. Eu acho que a gente volta só com o trabalho do canal depois do dia 5. O final de semana depois do dia 5, tá bom? Aí até aí eu não vou estar. Posso até estar gravando esses dias que eu vou estar em casa, quem sabe, né? Deixar pronto. E aí eu vou fazendo as coisas depois, né? Conforme dá. E é isso, tá bom? Então, vamos pro nosso vídeo de hoje. Ai, eu esqueci. Mulher, desculpa. Eu olhei aqui, vi que eu não estava. Deixa eu pegar, vou pegar a vermelhinha também. Eu falo pra vocês, gente, eu nunca cabeça ruim. Isso aqui, isso. Deixa eu pegar aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai dar início aqui, o que eu já vim divulgando bastante lá no Instagram. Eu não sei se eu falei aqui, acho que eu falei, né, só, mas não vim, né, trazendo as divulgações. Eu vou começar a colocar aí, né? É que, gente, às vezes eu coloco lá e esqueço de vir pra cá. E aí, enfim, a gente vai estar aqui dando início hoje, né, nessa série que a gente vai fazer aqui. Eu falo série porque eu vou tentar trazer um vídeo com relação a esse trabalho, pelo menos um por mês, tá bom? A gente vai estar trabalhando os arquétipos das deusas, né, e o sagrado feminino, de várias egrégoras, né, de várias filosofias, enfim. Gente, as ciganas vão continuar, as pombagiras vão continuar, porque pra mim elas fazem parte dessa egrégora, obviamente, né? Só que aí a gente vai entrar em outras deidades, tá bom? E aí, hoje, para iniciar esse trabalho, eu escolhi estar falando de Maria Madalena, né? Cara, foi uma coisa muito interessante. Eu vim esses dias só estudando isso, só estudando ela. Nem sei se eu consegui tudo, algumas coisas eu anotei aqui, pra mim não tá esquecendo, porque era muita coisa. Eu vou estar tentando resumir, tá bom? Algumas coisas. E a minha intenção não é vir aqui fazer apologia, eu vou dizer, a teorias conspiratórias. Muito pelo contrário, tá bom? Mas, lógico que a gente vai comentar algumas questões aí, né? Tudo mais, mas não é a minha intenção, gente. A minha intenção não é fazer apologia às teorias conspiratórias com relação a Maria Madalena. Mas a gente tá entrando nessa questão, né? E falar sobre ela, que pra mim, esses últimos dias, essa conexão, que foi Dona Rosa Vermelha que me levou, me fez entender muita coisa com relação a todo esse trabalho. Essa eu vou falar a verdade. E até mesmo o porquê de Dona Rosa Vermelha na minha vida. O porquê Rosa Vermelha. O porquê que, lógico que essa entidade que trabalha comigo, o nome dela real, aí na vida onde ela viveu, né, nas vidas pela qual ela passou, o nome dela real não é Rosa Vermelha. É um arquétipo, né, vou dizer assim, que ela usa dentro dessa egrégora, né, que ela trabalha. O nome dela não é Rosa Vermelha, né? A gente sabe que não. Essas mulheres tiveram nomes, só que elas usam, né? Eu vou falar esse codinome dessa egrégora que elas resolveram trabalhar. Mas faz todo sentido do porquê precisava ser rosa vermelha no meu caminho. Aí vocês vão estar entendendo. Eu vou ver se eu vou estar conseguindo, né? Tá explicando isso. Isso pra mim foi muito assim. Eu já imaginava, eu já trazia isso comigo, né? Que eu sei, por isso que eu falo que Rosa Vermelha fez o trabalho sujo. Aí a gente vai entrando nessa questão também, né? E aí, aquela questão que eu falei sobre o sagrado feminino, que eu achava, eu sentia que o meu trabalho tinha que se voltar muito para isso. E aí, para mim, eu tive a resposta. Acho que Rosa Vermelha deixou isso muito claro, né, em tudo isso que ela veio me trazendo. E ela trouxe, assim, em pequenas intuições,
E lembra que eu vinha falando? Rosa Vermelha não tá falando. Rosa Vermelha tá sumida. Rosa Vermelha... Gente, eu ia lá, perguntava as coisas e ela não respondia. E um dia eu perguntei e me veio a seguinte mensagem na minha cabeça. O silêncio é sagrado. Eu falei, tá bom. Ela não quer ser perturbada. Vou deixar ela aí. Ela não quer falar. Deixa ela quieta. E aí, o que começou a acontecer? Começou a vir muito Maria Madalena na minha cabeça. Maria Madalena, Maria Madalena. E eu nunca fui uma pessoa assim, tipo, apegada, né? É essa questão. Maria Madalena, Maria Madalena. Eu, caramba. Gente, por que tá vindo tanto Maria Madalena? Aí comecei. Eu falei, ih, quando começa a vir assim, é melhor eu ir procurar pra entender. Aí comecei a procurar. E aí fui me aprofundando, E conforme eu fui entrando, as lágrimas foram escorrendo, né? Dos olhos. Que aí eu fui entendendo. E ela trouxe, primeiro, essa versão agnóstica, que a gente vai estar falando de Maria Madalena. Ela trouxe a questão da Irmandade das Rosas, para mim estar entendendo. Mas também, no final, eu entendi que ela queria que eu entendesse e olhasse Maria Madalena dentro dessa perspectiva do que é Maria Madalena. Eu vou falar do que é real. Porque Maria Madalena, onde ela surge? Ela surge nas escrituras sagradas, no caso, a Bíblia. Para mim, existem muitas escrituras sagradas, vou deixar claro aqui. Porque para mim, todas, né, e a gente sabe, para mim não, né? Todas as filosofias têm as suas escrituras sagradas. Menos aqui eu, né, estou, eu vou dizer assim, para mim as escrituras nossas sagradas são os odus, né, ali. Mas a gente não tem um livro, né? A gente não tem uma Bíblia, né? No caso, assim, né? As outras filosofias até tem, a gente não tem. Mas para mim todas elas são sagradas. Apesar de eu não fazer parte dessas filosofias, eu acredito que elas sejam sagradas. Porque para alguém ela é sagrada. Se para alguém ela é sagrada, para mim ela é sagrada. Tá bom? Então é assim que eu vejo. Não sou uma pessoa de ler a Bíblia. Não, eu falar que eu não tenho, eu tenho, sim. Porque eu fiz catequese, enfim, eu guardei. Eu não me desfiz dessas coisas, nem tenho um porquê, né? Elas estão guardadas comigo até hoje, mas não é um livro que eu fique lendo. Porém, eu, Thaís, eu acredito muito que ela é muito distorcida, né? Às vezes você, que nem eu conheci um teólogo muito bacana aqui na internet. E é interessante você ver ele explicando. Porque você pega, ele tem uma visão muito bacana. Ele é pastor também, inclusive. Mas a maneira como ele explica, o que ele traz, pra mim é muito real, você entendeu? Então, falo aí, realmente, né? As pessoas distorcem as coisas e isso vai ter em várias religiões, né? Mas a importância de vir falando de Maria Madalena, aonde ela é a raiz, né? Aonde surge Maria Madalena. Não tem como passar. As versões agnósticas, a gente sabe, existem aí esses evangelhos apócrifos, né, que eles falam, que teria inclusive o evangelho de Maria Madalena, mas alguns já disseram que esses evangelhos nem são verídicos, né? Então eu não sou ninguém para estar falando aqui se não é, se a Bíblia de hoje ela também é, se ela não é. Esse não é o ponto. A importante aqui é a gente estar falando quem era essa mulher. Ponto. Né? Então eu vou começar por onde? Eu vou começar pela essa versão da Bíblia, né? Vamos começar a falar de Maria Madalena, como ela aparece, né? E ela aparece dentro da Bíblia. Maria Madalena, ela vai surgir, né, na Bíblia, eu até anotei aqui, no Evangelho de Lucas, tá? Aqui eu não anotei o versículo nem nada, porque eu achei mais ou menos por cima e eu não tinha a Bíblia aqui. Eu tenho que procurar onde ela tá. Eu acho que ela tá lá com os outros livros. Pra mim, realmente tá pegando. Inclusive, eu queria ter trazido o versículo dela certinho pra cá pra gente tá lendo. Mas aí, gente, foi tudo meio corrido, tá? Mas enfim, ela vai aparecer no Evangelho de Lucas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar que vai o versículo tudo direitinho, né? Aonde que ela aparece? Dizem que Jesus, né, foi convidado a visitar a casa ali, né, de uma pessoa ali, né, de um personagem que aparece ali na Bíblia. Gente, eu vou falar personagem, mas eu não tô me desfazendo, tá? Porque eu não lembro o nome mesmo, né? E aí, era uma prática, inclusive, cultural, né, ali do povo daquela época, quando a pessoa era convidada para chegar na sua casa, para visitar a sua casa, né, quando ela chegava na sua casa, existia esse ritual de purificação do corpo.
O porquê? Era uma questão de higiene, né? Diziam que eles não tomavam muito banho, né? E aí, exatamente pelo cheiro, era feito um ritual, aonde era passado alguns bálsamos no corpo e os pés eram lavados. E aí tinha uma questão de refrescância, né? Então essa era uma maneira de estar recebendo bem as suas visitas. E dizem que quando Jesus chegou na casa desse homem, né, ele chamou uma das mulheres que estavam ali, ou essa mulher, no caso, que seria Maria Madalena, para que ela estivesse lavando ali os pés de Jesus, fazendo esse ato, tá bom? Então, essa parte que começa, né, a história de Maria Madalena. Teria essa passagem que fala que Jesus teria expulsado de Maria Madalena 7 demônios, né? Após isso daí. Aí tem várias versões sobre isso. Os agnósticos dizem que pode ser essa questão da elevação com os 7 chakras. A Bíblia tem uma versão sobre esses demônios, e enfim, né? Aí eu não vou estar entrando nesse detalhe, mas tem essa parte também. Tá? Maria Madalena era uma prostituta? Não, Maria Madalena não era uma prostituta. Dentro das próprias escrituras sagradas, né? No caso, a Bíblia, em nenhum momento Maria Madalena ela é chamada de prostituta. Existia um termo, né, para se referir a essas mulheres. E em nenhum momento, né, aí na história, ali nas escrituras, essa palavra aparece. Aparece uma outra denominação que seria referente ou faria referência à pecadora, tá? Gente, mas ser pecadora naquela época era algo assim, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma mulher que não tinha filhos, ela era considerada pecadora. Maria Madalena não tinha filho, né? A gente sabe que ela não, até então, né, nessa história, ela não teve filhos. Porque o que eles acreditavam? Se algo de ruim ou errado acontecia na sua vida, é porque você estava sendo punido por Deus. Então, algo você escondia, ou algo de errado você estava sendo feito. E o ato dessa mulher não ter filhos, né? Ela não ser casada, enfim, ali era ela poderia estar sofrendo as consequências ou a ira de Deus diante disso, e aí ela se tornava uma pecadora. Mas assim, no geral, esse termo, pecador, enfim, poderia sim estar ligado muito a essa questão sexual, né? Aí a gente vai estar falando. Mas, em nenhum momento, a Bíblia chama Maria Madalena de prostituta. Aonde surgiu essa história de Maria Madalena ter sido, né, uma profissional, eu vou estar falando assim, né, dessa área. Eu nem sei, gente, se esse vídeo aqui não vai ser cortado, porque a gente vai estar falando um pouco essas palavras e pode ser que o YouTube ele corte, tá bom? Então, o que eu vou estar pedindo, inclusive, para quem assistir, se puder tá aí compartilhando, se puder tá comentando, se puder tá deixando like, porque tem uma tendência muito grande, tá? Mas não tem como a gente tá falando, e não tá falando essas palavras, né? Não tem como, é difícil. E aí, enfim, aonde surgiu essa história, né, de que Maria Madalena teria sido, né, essa profissional, eu vou estar falando assim. Na verdade, dizem que foi de um discurso do Papa Magno, ou melhor, Papa Gregório Magno, né? Esse Papa, ele teria feito um discurso de uma maneira ali que ele fala, e ele daria a entender, ou ele deixaria claro que ela teria sido, né, assim, uma prostituta. E isso pegou, né? Dizem que era uma maneira, né, assim, da Igreja Católica, não vou falar nenhuma afronta, ou uma afronta, eu vou dizer assim, a essa liderança de Maria Madalena, né, que ela teria dentro, ou na história, ou nessa história, né, de Jesus ali, porque ela vai ter, a gente vai estar falando sobre isso, e a igreja não aceitar muito bem isso, porque isso viria pro lado de uma mulher, né. O que eu vejo e o que eu vi estudando, que a Bíblia em si não tinha problema nenhum com relação a essa questão da mulher, né? A gente sabe que os costumes daquela época não eram a Bíblia em si, eram os costumes, né? Era o que eram os valores daquela época. Mulheres, por exemplo, dentro da cultura árabe, não sei se, mas eu acho que acredito que talvez em algumas até hoje, a mulher não comia no mesmo recinto que o homem. Então existiam coisas que a mulher não fazia, né? Mas a Bíblia fala de mulheres que foram empreendedoras, de mulheres, por exemplo, que elas teriam esse direito de conseguir comprar uma casa, enfim, né? Teria essa questão, tá bom?
Mas a Igreja Católica em si nunca aceitou a mulher como uma líder religiosa. A gente sabe que, por exemplo, dentro da igreja não existe esse cargo, né? As mulheres não têm o direito de serem sacerdotisas, né? Elas são, a gente tem as freiras ali, mas elas não são cargos altos, elas não chegam, né? Elas seriam como é que... Eu não sei, eu falei que eu ia procurar o que era freira, mas elas não têm, né? Elas não pregam, elas não dão culto. Ela tem mais essa questão do cuidado, né? Elas não fariam isso. Diante as outras não, que tem, eu não sei, né? Eu acho que tem ainda algumas religiões que não dão esses papéis à mulher, não só a Igreja Católica, não é apenas, mas a gente tem as pastoras, né? Dentro do cristianismo existem mulheres pastoras que fazem esse trabalho, né? Enfim. Então, quem foi que surgiu com essa história foi esse Papa aqui. Mas Maria Madalena nunca foi prostituta. Até porque, gente, naquela época, os vilarejos eram muito pequenos, né? Quem já foi para Jerusalém, eu nunca fui. Mas tive muitos amigos que foram e eles falam, é muito pequeno. O lugar é muito pequeno, lá não é uma cidade gigante, é um vilarejo, é pequeno, né? E ali vocês acham que o povo em si não saberia que ela era uma mulher? Ali era muito fácil de saber. Se hoje a gente sabe, né? A gente, dependendo aí, porque isso vai sendo falado de boca em boca, imagina no vilarejo, né? Tem um filósofo, um teólogo que eu estava aí estudando algumas coisas dele, ele tem um livro, inclusive. Eu vou ver se eu pego o nome do livro, o nome dele para colocar aí na descrição do vídeo, que ele, diante dos estudos dele, ele até chegou aí a uma teoria, uma conclusão de que talvez Maria Madalena teria sofrido violência sexual nessa casa onde Jesus foi visitar, com esse homem que seria aí o anfitrião da casa, né? Porque, na verdade, a maneira como ele fala dá a entender que só ele sabia. As outras pessoas não sabiam que Maria Madalena era pecadora. Porque em nenhum momento ele fala, ele pensa. Ele não fala, né? E aí ninguém sabe, até Jesus mesmo, né? Poderia saber se ela era. Exatamente por essa questão do ambiente, lugar ser muito pequeno. E ninguém sabia. Essa não era a fama dela, né? Na realidade. Até nessa questão de ser pecadora, tá? Talvez os pecados de Maria Madalena, ela até mesmo não teria culpa sobre os próprios pecados, né? Com relação a ela. Enfim. Aí, no decorrer da história, eu sei que aparecem mais. Deve aparecer mais, né? Mas esses 3 pontos aí, eu não sei se aparecem mais. Mas enfim, eu sei que esses 3 pontos são bem marcantes. O outro, que aí eu não consegui chegar a achar aqui qual é o evangelho, né? Qual é o livro, né? Certinho. Mas que Jesus aceita entrar na cidade como rei, né? E ali dizem que Maria Madalena faz novamente esse ato de estar, eu vou falar assim, purificando, né? E abençoando Jesus através de um perfume caríssimo. Que dia até tava vendo, eu não lembro agora o nome, mas esse perfume, ele era... Até poderia ser um perfume herdado por família. E hoje, nos dias de hoje, um vidrinho dele valeria, tipo, equivalente a 60 mil reais, né? E ela pegou esse perfume e banhou os pés de Jesus, né? E purificou ali ele, né? Para que ele pudesse entrar na cidade, porque esse ato era importante. Então, para que ele pudesse entrar na cidade vestido de rei. E dizem que os outros apóstolos, na realidade, ninguém lembrou desse detalhe. Apenas Maria Madalena, né? Que chega ali e faz isso. E até parece que eu acho que é nesse ato que Jesus pede para ela guardar um pouco, né, desse perfume, desse bálsamo, para que ela purificasse o corpo dele depois. Que ela ia precisar usar isso depois. Eu posso estar falando besteira, mas eu sei que tem essa passagem aonde ela guarda. Né? E depois aonde Maria Madalena aparece. Lógico que fala, né, da questão quando Jesus ali é crucificado. Dizem que ela, né, a Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres prevaleceram ao lado dele ali na cruz do Calvário, né? Até tirarem o corpo dele e levarem para o sepulcro. Disseram que Maria Madalena ficou ao lado de Jesus o tempo todo, né? Até ele ser levado. E aí dizem que ela volta, né? Lá no sepulcro, não porque, e assim, dentro do que eu entendi, que ela acreditasse na ressurreição dele, mas ela havia prometido a Jesus que ela voltaria para cuidar do corpo dele após, né, o que iria acontecer, né, após a morte dele.
Eu não sei se Jesus já citava a questão da morte. Essa parte aí eu não vou lembrar direito, tá? Mas existe essa promessa. Jesus pede para que ela guarde, que ela ia precisar usar depois. E ela vai nessa devoção, né? Nessa fé, nesse respeito. E como a gente fala na devoção, quando a gente é o respeito, né? Ali do que ela havia prometido para ele, em cumprir essa promessa. E aí, quando ela chega lá, ela encontra o sepulcro aberto e não encontra o corpo, né, do mestre. E aí, o que que ela faz? Ela questiona o homem que ela vê do lado de fora, porque ela acha que ele é um jardineiro. E na realidade é Jesus, né? Que até pergunta para ela, Maria, por que choras, né? E aí Jesus fala com ela, e enfim, e aí a história a gente já conhece, né? Aí tem a questão, Jesus teria se ressuscitado, subido aos céus, enfim. Só que quem é que encontra Jesus? E quem é que apresenta essa boa nova? Quem é que leva essa palavra? É Maria Madalena. Porque é ela que encontra o sepulcro aberto, né? Então, assim, eu não posso ter errado algumas coisas aqui, gente, não é por mal, tá? Eu estudei como deu, não deu tempo de anotar tudo o que eu precisava. Mas eu sempre tive isso na cabeça, como Maria Madalena sendo a grande propagadora da ressurreição de Cristo. Sempre, porque isso daí é uma coisa que a gente conhece desde que a gente é criança, né? E eu também sempre tive isso desde criança, que ela teria sido a prostituta. Né? Na verdade, é algo que já encarnou na gente. Quando fala de Maria Madalena, a prostituta, sendo que ela nunca foi uma prostituta. O que eu sei é que o Papa Francisco, gente, 2000 anos depois, né? Ele fez eu vou falar assim, um pronunciamento, né? Onde ele pede desculpas por esse engano da Igreja Católica e ela é reconhecida como uma santa. Até onde eu sei, é isso, tá? Mas foi o Papa Francisco. Foram 2000 anos depois para a Igreja Católica reconhecer, e só poderia ter vindo dele, eu acho, realmente, né? Vindo dele para reconhecer o poder dessa figura, dessa mulher, tá bom? E aí, diante dessa história, né, de Maria Madalena dentro das Escrituras, o que a gente sabe, tá? Que ela se tornou uma mulher de grande poder, né? Era ali, eu não vou falar que ela era uma apóstola, porque ela não era conhecida, mas ali dentro desses alunos, eu vou falar, né? Desses alunos de Jesus, ela era a preferida. Isso se sabe, que ela era a preferida de Jesus. Por quê? Diante a tamanha devoção que ela tinha. Aqui a gente não está falando de teorias conspiratórias, mas uma mulher que se tornou dedicada, né? Uma mulher que levou ali essa fé dela, né? Com muita veemência, né? E dizem que Maria Madalena se tornou uma mulher de muitas posses financeiras, inclusive, tá bom? E ela, inclusive, foi uma das que patrocinou o ministério de Jesus com o próprio dinheiro, tá? Esse dinheiro não foi ganhado através do meio que as pessoas dizem que provavelmente não foi da prostituição, tá? Eu não sei dizer para vocês, mas sim, falam que ela se tornou uma mulher muito rica e de muitas posses, tá? Então, era uma mulher muito importante, tanto dentro, né, dessa história ali de Jesus, né, ali dentre os discípulos dele, sendo a preferida, sendo a mais dedicada, eu vou estar dizendo isso, a importância dela nessa propagação, né, eu vou estar falando, e enfim. Até porque quando a gente fala dessa questão de posses, né, Maria Madalena, ela levava esse nome, Maria Madalena. Madalena vem com referência à cidade de onde ela nasceu, Magdala, né? E esse era um título que apenas os homens recebiam. As mulheres, elas eram normalmente conhecidas como o quê? A fulana, a mãe de, ou a fulana, a mulher de, ou a irmã de, né? Elas eram assim, elas não tinham direito a esses títulos, né? Só os homens, né? Por exemplo, tinham. Por exemplo, Judas Iscariotes. Eu sei que Iscariotes se refere à cidade de onde ele veio, né? Do lugar onde veio. Então, Jesus de Nazaré, da cidade de onde ele veio, né? Então, eles teriam, né, só os homens teriam direito a isso. E Maria Madalena não. Ela trazia o nome da cidade dela. Maria Madalena, aquela que vem de Magdala, da cidade de Magdala. Então, daí onde surge o nome dela, Madalena. Ponto. Então, a gente tem aí essa parte, né? E aí, alguns historiadores, inclusive, já comprovaram, né,
que Maria Madalena, ela foi uma grande líder religiosa naquela época. Ela foi uma mulher que formou grupos de mulheres, né, para fazer oração, para passar essa palavra, esse conhecimento de Jesus e acabar captando mais discípulos, mais devotos, né? Então, sim, no meu ponto de vista, uma líder religiosa é uma sacerdotisa. Para mim, Maria Madalena era uma grande sacerdotisa. Ponto. Calma, vamos colocar esse ponto aí. Vou parar por aí não, que a gente tem outra parte, né? Enfim, depois que Jesus morre, né? Jesus é crucificado, que vem a ressurreição, enfim, Maria Madalena some. Ela não aparece mais em nenhuma parte da Bíblia. Acabou. Evapora, né? Ela não aparece mais. Ela não é mais mencionada nas escrituras sagradas. Ponto. Aí a gente vai entrar, que aí essa parte foi muito interessante, eu vou estar falando isso, porque por um momento eu tinha esquecido dessa ligação, né? Com quem? Com Santa Saracalho. Vem aqui, moleque, vou estar chamando a senhora aqui pra cá agora, né? Porque aí Maria Madalena, ela some, né? Ali dos evangelhos, né? Do evangelho. Não tô dizendo, gente, que essa é a história. Mas olha que interessante. Quando Maria Madalena, ela some ali, né? Eu vou dar de encontro com uma outra história. Aonde Maria Madalena, ela aparece, né? Não está nas escrituras, não está na Bíblia. Mas todo mundo, quem conhece, quem é devoto, ou, né, enfim, a história de Santa Saracalho, né? Quando Santa Sara fez o milagre dela em alto mar, ela estava em companhia de quem? Das Três Marias, né? E uma dessas Três Marias era exatamente quem? Maria Madalena, né? Dizem que Santa Sara, ela era uma devota, uma devota, uma discípula de Cristo, né? No entanto, que a promessa dela em alto mar, que ela fez foi exatamente para Cristo. Se Jesus salvasse eles, né, ali daquela tormenta em alto mar, ela seria devota dele pelo resto da vida e usaria o lenço na cabeça, né, pelo resto de sua existência, né. Então, olha que engraçado, Maria Madalena some lá, só que em contrapartida eu tenho uma história que não tá dentro da Bíblia, mas que daria andamento a essa história. Porque dizem o quê? Que após a crucificação de Cristo, né, ali os apóstolos, os discípulos, eles ficaram com muito medo, né? Porque eles começaram a serem perseguidos. A perseguição surgiu pro lado deles, né? E inclusive Maria Madalena, né? Maria Madalena, mais as outras. Eu sei que uma é Maria Jacobé, né? A outra agora eu não vou lembrar o nome. Eu sempre esqueço do nome da outra. Eu sei que tem José de Arimateia, que também tá no barco. Tem mais, né? Algumas pessoas que estão ali. E elas são obrigadas a fugir. Alguns dizem que elas fogem, outros dizem que elas são jogadas em alto mar para morrerem, né? Tanto elas quanto esses homens, que tinham homens também, eles são jogados em alto mar para morrerem à deriva. Porque esse barco não tinha remo, eles estavam sem comida, eles estavam sem nada. E dizem isso, né? E outros dizem que eles fugiram. Então, se eles fugiram, provavelmente eles teriam levado, né, um pouco ali de suprimentos, enfim, para conseguirem estar passando um tempo. Mas dizem que uma grande tempestade, né, acabou se formando, né, e Santa Sara percebeu, né, até então só conhecida como Sara, né, que eles não permaneceriam vivos, eles não sairiam vivos, né, daquela tempestade naquele barquinho. Então dizem que naquele momento ela tira o seu lenço, né, da sua cabeça, se ajoelha e faz essa promessa, né, a Cristo, que se eles conseguissem salvar, ela faria isso, né, usaria para sempre o lenço na cabeça dela. Ela jamais tiraria o lenço da cabeça. Né? E aí, dizem que Santa Sara fez o primeiro milagre dela em alto mar. Estaria ligada essa questão do mar. A Santa Negra, né, que fez o milagre ao mar. Essa é uma das partes que a gente vai estar entrando nos outros vídeos. Essa questão das santas ou as mulheres, né, deidades negras ligadas ou resgatadas dentro de água, mar, rio, ou essa ligação das deidades negras com as águas. É um outro vídeo que a gente vai estar fazendo aqui, que foi bem interessante aí, umas coisas que eu vi entrando também, né? Enfim, aí dizem que eles aportam numa cidadezinha,
no sul da França, que hoje na época não se chamava assim, né? Mas que hoje se chama Saint-Marie-de-la-Mer. Aí dizem a história, né? Alguns contam que quando eles desembarcam, né, as pessoas ali que estavam no barco, elas são salvas, menos Santa Sara, porque Santa Sara era negra. Inclusive o nome Sara, né, em sânscrito significa a negra, né? E aí dizem que ela não foi salva. Santa Sara ficou jogada, né? Ficou ali, salvaram as outras pessoas e ninguém quis saber dela. Algumas histórias contam, né, que aí algumas pessoas, algum grupo de ciganos, né, ali, acabou pegando Santa Sara, colhendo ela, né, e ficando com ela, e Santa Sara começou, inclusive, a andar com ciganos. Alguns historiadores dizem que isso seria impossível, porque a chegada dos ciganos na Europa foi muito depois dessa história de Santa Sara. Enfim, aqui a gente não tá para discutir essa parte. O que a gente sabe é que tanto Maria Madalena quanto Santa Sara foram parar nessa cidade no sul da França. Ponto. Os restos mortais de ambas, né, estão nessa cidade, onde a gente sabe que existe uma grande festa, uma grande peregrinação, aonde a imagem de Santa Sara é retirada todo ano, né, ali da igreja, e é levada ao mar para ser banhada nas águas. Ponto. Ah, gente, é sério, eu já tava vendo até como é que faz, quanto é que é pra tá fazendo essa viagem, porque já é o meu próximo destino. Eu tenho alguns, né, que eu coloco. Egito, todo mundo sabe que é um, né, que eu tenho essa grande... E é engraçado, as minhas viagens sempre têm um rumo assim, tá? Não que eu não queira conhecer outros lugares, mas Egito, eu sempre quis fazer o caminho de Santiago de Compostela, pra quem não conhece, né? É um caminho também sagrado, né, santo, de estar se fazendo essa peregrinação. E eu sempre tive vontade, desde que eu era criança, eu sei lá como é que eu descobri isso, mas desde que eu era criança, eu não vou lembrar, gente, se eu vi isso em algum lugar, e eu falei que um dia eu ia fazer esse caminho de peregrinação. Vai entender a Thaís, né, com essas viagens dela. E agora, não tem como, meu próximo destino, né, assim, de sonho seria ir pra Saint-Marie-de-la-Mer. E olha que engraçado, antes do meu filho nascer, eu conheci uma moça numa loja de doce, que era do lado da empresa onde eu trabalhava, né? O nome dela era Conceição. E adivinha, Conceição trabalhava com o povo cigano. Ela fazia parte de uma casa cigana. Naquela época, eu tive uma pessoa que chegou em mim falando sobre os ciganos. Só que naquela época, eu, Thaís, né? Enfim. E ela fez essa viagem para Saint-Marie-de-la-Mer, que eu lembro que eu ainda tava ali, ela fez essa viagem e ela voltou falando, né, sobre o lugar, enfim, o quanto que ela tinha ficado encantada, que ela foi exatamente para a festa de Santa Sorocaba, né, que ela tinha feito essa viagem. E olha que interessante, tem foto da Conceição no chá de bebê do meu filho. Depois acabou que a empresa onde eu trabalhava mudou de lugar, e eu ainda falei com a Conceição durante um tempo, depois eu perdi o contato. Eu acho que eu vou dar uma olhada lá numa das minhas redes sociais pra ver se ela não tá lá ainda. Porque vai lá que ela tá. Aí eu vou mandar mensagem pra ela. Ela era bem mais velha do que eu. Não tinha a mesma idade do que eu. Bem mais velha. E ali a gente formou uma amizade gigantesca. Eu e ela. Todos os dias eu saía da hora do meu almoço e ia ficar com ela conversando. Que a gente acabou criando um laço muito forte de amizade naquela época. Eu falo que os ciganos já cruzavam o meu caminho desde aquela época. Mas enfim, vamos voltar aqui para a história, né? Então dizem que elas ficaram ali, né, se refugiaram nessa cidade, enfim, ficaram ali e acabaram, inclusive, falecendo ali, né? Algumas pessoas, inclusive, dizem que Maria Madalena não fugiu. Na verdade, ela veio para o Ocidente, né? Veio para a Europa, por exemplo, para exatamente vir pregar, vir exercer essa liderança que ela tinha e trazer os ensinamentos, né, e a palavra de Jesus para essa cidade ou para a Europa, enfim. Ela veio, como é que fala quando a gente não é evangelizar, porque não foi bem evangelizar o que ela fez, mas ela veio trazer esses ensinamentos, tá? Algumas pessoas, como é que falam, não é respeitam, né? Quando você... Esqueci a palavra. Quando algumas pessoas acreditam muito nessa teoria, tá? Acho que também teria sido isso. Enfim,
Aí dizem que Maria Madalena ficou ali, pouco se sabe, né? Não tem muita coisa, mas a gente sabe sobre isso, até ela e Santa Sara morrer ali. Né? Ambas, onde ainda o corpo delas estão lá. Enfim, e aí a gente tem outras versões, né? Sobre Maria Madalena. Não dá pra falar que não. Principalmente, até isso estaria ligado à questão de Santa Sara, né? A gente tem um filme e um livro muito aí famoso que estourou, que seria o Código da Vinci, um exemplo, que fala e cita essas questões sobre. Ele não cita Santa Sara, mas diz que a filha de Jesus com Maria Madalena seria Sara. Inclusive, não fala como santa. Mas essa história de que Santa Sara Cali seria a filha de Jesus com Maria Madalena, eu ouço há muito tempo, na realidade. Eu nem lembro se foi a Conceição que me contou ou se veio um pouco antes disso. Eu vou quebrar a imagem de Santa Sara, se continuar assim. Né? Mas, enfim, isso não é novo, né? Então, muitos dizem, tem essa teoria, né, de que Sara seria. Outros dizem que essa aproximação que Jesus tinha, né, com Maria Madalena, que ele beijava ela muito. Mas, gente, não diz que é beijo na boca, nem nada. Beijo. E é muito comum, né, na cultura árabe eles se beijarem, né? Não é comum um homem com uma mulher estranha, mas Jesus via Maria Madalena ali dentro das escrituras, como a gente vê, né? Como uma aluna, como uma discípula, né? Ou como a discípula preferida, aquela mais dedicada, aquela mais abdicada, aquela que mais, inclusive, questionava, aquela que mais se interessava, que fazia perguntas, né? Então, essa grande curiosidade que ela tinha em estar aprendendo ali, né? As coisas os ensinamentos que Jesus passava para ela. Então a gente tem essa grande teoria que ela precisou fugir com a criança porque a igreja queria pegar, né, e matar as duas, enfim. E aí elas foram protegidas, né, nessa cidade que aí no sul da França, onde elas foram escondidas na realidade até elas e ali elas puderam viver. Bom, gente, eu não sei e eu não tô aqui para defender teoria nenhuma, né, com relação a isso. Eu não sei por que será que esconderiam, né? Que Jesus teria sido casado. Porque no meu ponto de vista não teria problema nenhum, né? Na realidade dele ter casado, dele ter formado uma família, dele ter uma filha, dele ter uma mulher. Talvez para a visão judaica, né? Para os judeus, isso para mim eu não vejo que seria um problema, né? Ali, não sei se para os apóstolos, enfim, para o pessoal também seria um problema. Não sei se para a igreja católica seria uma grande ameaça, mas dentro das escrituras não cita ela como sendo mulher dele. Inclusive os próprios apóstolos questionavam o porquê Jesus gostava mais dela do que deles. Então se ela fosse mulher dele, realmente, vamos dizer assim, né? Vamos olhar por essa lógica, né? Eles não perguntariam isso, porque eles iriam saber o porquê que Jesus gostava, teria mais carinho, mais afeição, né? Exatamente por ela ser a esposa dele. Então, enfim, tá? Eu prefiro não agregar e não pegar essas grandes teorias que a gente não sabe, né? Se isso realmente é real. Enfim, não tem como saber. Eu prefiro olhar Maria Madalena como essa grande sacerdotisa, né? Como essa grande líder espiritual, como essa grande mulher devotada, porque eu acho que a grande palavra que o grande adjetivo, né, que a gente pode usar para Maria Madalena, né, para poder estar exemplificando toda essa devoção, né, que ela tinha, é exatamente a devoção, né? E eu falo que ela seria a guardiã da devoção. Meu ponto de vista, a guardiã da devoção. Né? É assim que eu vejo ela, dentro de todas essas histórias, né? Inclusive. E aí a gente vai ter, que eu disse, tem essa questão, né? E aí tem os agnósticos, né? Que seriam aí não é uma seita, não posso chamar de seita, como é que a gente fala? É uma outra egrégora, eu prefiro estar falando assim, que eles têm algumas versões, né, com relação a isso. E, inclusive, a gente vai ter essa questão da Irmandade das Rosas, que a gente vai estar entrando aqui um pouco, para estar falando sobre isso também, que eu acho
interessante, aonde Maria Madalena seria uma das grandes mestras dentro dessa irmandade, não só ela. Mas eu sei que eu não sei agora se isso tem um prazo de validade. Mas há 2 anos atrás, a grande mestra, né, que estaria assim, sendo a responsável por essa egrégora espiritual aqui na Terra, desse sagrado feminino, o sagrado da Grande Mãe, seria Maria Madalena e Santa Sara Calli, juntamente as duas, né? As duas sempre estão muito ligadas. E, gente, como eu falei, gente, tá vendo? Às vezes eu não paro pra pensar. Aonde tem Santa Sara, tem Maria Madalena. Não tem como separar as duas, porque a história de Santa Sara tá agregada a Maria Madalena. Não tem como, né? A história de Maria Madalena em si não está ligada a Santa Sara, porque tá mais ligada a Cristo. Mas a de Santa Sara está ligada a Maria Madalena. Isso não tem como a gente estar retirando, né? Então, tem essa versão agnóstica, que os agnósticos olham Maria Madalena como uma grande mestra, né? Não todos, né? Eu vou estar falando. E agnósticos, eles não gostam muito da palavra encarnação. Eles acreditam como sendo uma materialização dessa grande energia da grande deusa, né? Ou das grandes deusas que a gente vai estar falando aqui. E que ela foi aí perseguida, enfim. Eles acreditam muito nessa teoria, que ela tenha sido a mulher de Cristo, enfim. Tananana. Na verdade, não, né? No agnosticismo, em nenhum momento eles falam como ela sendo a mulher de Jesus, né? Tem uma parte que eu vi que não, realmente. Quem teria, eu vou até estar corrigindo. Na verdade, dizem que quem inventou essa história foi Dan Brown. Que teria sido Dan Brown, que teria vindo com essa história de que ela teria casado e tido um filho. Aí, gente, eu já não sei. Tem muita gente falando muita coisa. Aí eu prefiro trazer aqui, né, a visão deles, que sim, ela seria essa grande mestra, essa grande sacerdotisa, né, essa mulher que veio trazendo muitos conhecimentos sagrados, não só com relação a Cristo, mas com relação ao sagrado feminino. Dizem que Maria Madalena, tem essas teorias, né, de que tanto Maria Madalena quanto Maria, a mãe de Jesus, teriam sido mulheres que foram iniciadas nos grandes templos de Ísis. Ouvi sobre Maria, mãe de Jesus também, mas Maria Madalena é o que mais se fala, né, que ela teria sido iniciada nas ordens iniciáticas nos grandes templos de Ísis, tá bom? E até mesmo com essa relação com Cristo, né, dizem que Maria Madalena, por ser uma das preferidas, ela teve ensinamentos secretos. Ela recebeu mensagens e ensinamentos que não foram passados para os outros apóstolos, né? Ela teria passado por um processo iniciático com Cristo também. Em algumas, eu vou falar assim, como é que fala quando... Até a gente fala muito aqui na cultura dos orixás. Ensinamentos, mas tem umas outras fundamentos mais secretos e mais sagrados que teriam sido passados só para ela, na realidade, por essa ligação e por Jesus ter visto, né, toda a devoção. E eu vou falar, não é só a devoção, mas como é que fala, o interesse, o entusiasmo e principalmente que ela teria jeito. Talvez não. Ou teria sido uma mulher que teria nascido para o sacerdócio, né? Ali ela teria esse caminho da fé, esse caminho da palavra, né? E o da cura. Só que a gente vai estar falando essa questão da cura aqui, né? Eu olho, até que nem eu disse, Maria Madalena como essa grande sacerdotisa, porque a gente falou dessa questão dos bálsamos e dos perfumes, né? A gente tem uma questão cultural, mas, por exemplo, né? Aqui dentro do culto, eu vou dar por exemplo, dentro do culto dos orixás, quando nós, né, assim, quando nós não, porque eu ainda não sou, quando as pessoas que são iniciadas no culto, elas morrem, elas passam por rituais, como é que fala, mulher? Tem uma palavra, rituais fúnebres, né? Essa é a palavra, rituais fúnebres. Assim como acontecia no Egito também, né? Os faraós morriam, os sumos sacerdotes, as pessoas importantes, enfim, elas passavam por rituais, ou aqueles iniciados naquela sabedoria, eles passavam por esses rituais fúnebres, né? Aonde, tanto, assim, eu não vou entrar em fundamento aqui, fiquem despreocupados, mas a gente sabe que os corpos são lavados com ervas, existem os banhos, os bálsamos
que são passados, tanto quando era nos faraós, quanto aqui, por exemplo, vou dar esse exemplo no culto dos orixás que aconteciam. Algumas pessoas dizem que Maria Madalena, ela tinha conhecimentos que os outros apóstolos não tinham, né? Só ela e Jesus entendiam o que era essa questão de lavar o corpo com as ervas ou com os bálsamos sagrados. Então, algumas pessoas também veem isso como um grande conhecimento. Mas eu quis trazer aqui que isso fazia parte também da cultura, né, deles lá. E o porquê não, eu vou falar, inclusive, de ser um ato comum, talvez na realidade, em lavar o corpo depois com as ervas, com os bálsamos, rezar, fazer as coisas, era fazer parte já, né, ali da cultura. Ali a gente está falando dessa região da África. Então, todo o conhecimento estava agregado ali, né? Depois tudo foi separado. Mas, na verdade, as coisas poderiam estar muito ali unidas, né? E eu, Thaís, a minha visão sobre Jesus é que ele teria passado por muitas ordens iniciáticas. Inclusive, ali, por que não? Dentro ali do culto dos orixás. Ou por que não? Dentro dos ensinamentos daquela época. Jesus ficou sumido muitos anos. E nesse tempo que ele ficou sumido, eu acredito que ele tenha se iniciado em muitas ordens iniciáticas. Não só dentro dessa questão, né, por estar ali, né, na Grande Mãe África, mas pode ter ido para muitas outras, né, na realidade. É o que eu acredito, tá bom? Esse é o meu olhar, né, sobre Jesus, por tantos conhecimentos, quando ele vem, ele saber falar, ele saber acessar, ele saber como lidar com as pessoas. Era aquele que curava com as mãos e com a boca, com a palavra, com o ofó, que isso pra gente é muito importante, né? Dentro da nossa doutrina também. Então, essa é a minha visão. Então, dizem que, sim, né? Maria Madalena poderia ter esses conhecimentos, né? Sagrados. Agora a gente vai estar entrando aqui nessa questão, né, da Irmandade das Rosas. O que seria a Irmandade das Rosas? Dizem que a Irmandade das Rosas é uma egrégora espiritual, né? Ali com relação a esse sagrado feminino, com relação a esse sagrado da Grande Mãe, né? Da Grande Mãe. Eu não vou falar Grande Mãe Celestial, mas esse potencial da Grande Mãe, essa energia feminina, tá bom? Dizem que surgiu em Lemúria. O que seria Lemúria? Seria uma civilização anterior à Atlântida, né? A anterior é a Atlântida. Ó, gente, como o negócio começa. A gente não sabe nem se a Atlântida existiu, mas eles falam sobre Lemúria, que seria essa civilização anterior. Mas dizem que foi em Atlântida mesmo que essa egrégora teria se estruturado melhor, tá bom? Qual seria o trabalho, eu vou falar assim, ou o grande propósito dessa Irmandade das Rosas? Seria o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Porque para essa egrégora não é viável, não seria, não é viável não, né? Não seria o certo, não vou estar falando assim, a gente está excluindo o masculino, né? Aqui, assim, não, então eu vou só reverenciar a grande deusa e o masculino ele não teria valor. Muito pelo contrário, elas acreditavam, né? Essa egrégora acredita que a gente só consegue alcançar o equilíbrio pessoal quando estamos equilibrados com essas duas energias, que o que é verdade. Nem muito do sagrado feminino e nem muito do sagrado masculino. A gente precisa ter um equilíbrio entre essas duas energias. E isso é real. Ponto. Então a Irmandade das Rosas nunca teve o interesse em excluir, né? Muito pelo contrário, em agregar essas duas energias de uma forma que elas pudessem ser equilibradas. E que aqui, vivendo em matéria, o grande espírito pudesse estar encontrando esse equilíbrio entre o grande Deus e a grande deusa, tá bom? Então, essa daí seria, né? Essa é a primeira parte que a gente pode estar falando. Essa irmandade, dizem que ela é composta, né? A gente vai estar falando assim, né? Aí, por 12 sacerdotisas da deusa, né? Aí a gente vai falar do surgimento dessas energias, dessas 12 sacerdotisas da deusa, que estariam trabalhando, né? Eu vou falar assim, em ordem da 13ª consciência. É isso, né? A serviço da 13ª consciência, que se chamaria a Sofia, né? Que é essa, eu vou falar,
como é que a gente fala? Essa grande energia ligada, essa questão da sabedoria universal, né? A gente vai estar falando isso, que é a Sofia, né? Gente, ó, eu quis trazer mais questões sobre Sofia. Eu até sei, mas não me aprofundei muito. E tá sendo difícil encontrar uns vídeos bacanas, porque o bagulho é muito louco. Eu quero entender o negócio. O pessoal viaja na maionese. Eu quero entender as coisas de uma forma mais simplificada. Esse aqui, pra mim, falar da Irmandade das Rosas, o melhor vídeo que eu encontrei foi esse, que a moça não... Apesar de falar umas coisas bem, né, assim, constelação de não sei o que, tá, né, tá, eu entendo porque ela precisa explicar de onde teria surgido tudo isso, mas ela não viaja. Teve uns ali que eu vi, gente, não dava. Aí eu falei, puta, então eu vou anotar aqui pra ver se eu acho isso em livro ou alguma coisa melhor pra gente tá falando, porque eu quero fazer um vídeo sobre isso também, sobre Sofia, tá? Pra gente tá entendendo. Então, toda essa energia, né, que a gente teria aqui, estaria muito ligada e trabalharia, eu vou estar falando, a serviço, né, dessa 13ª consciência que seria Sofia. Eu não sei. Eu cheguei a pensar que talvez o grande espírito de Elá seria Sofia. Para algumas pessoas seria essa questão de Sofia, né? Seria essa sabedoria primordial. Mas também, o que eu ia falar? Dizem, algumas pessoas, né, acabam falando sobre essa teoria de que o Espírito Santo seria Sofia. Também. Ixi, gente, tem muita coisa que a gente pode estar entrando aí. Que seria, na verdade, seria uma grande energia feminina, né? Em relação a esse saber, tá bom? Essas 12 deusas, elas não teriam um nome específico, tá bom? Essas grandes deusas e mestras, né? Elas não teriam um nome específico que a gente poderia estar chamando, mas elas possuiriam fractais ou arquétipos desse sagrado feminino, que a gente pode estar aqui demonstrando aqui nessa mesa né? Que a gente vai estar falando de Santa Sara, a gente, Grande Maria Madalena, essa mestra, Maria, Mãe de Jesus, a gente vai ter as deusas egípcias, como Isis, Bastet, a gente vai ter as deusas do panteão hindu, né? Eu tava até com uma na cabeça e eu esqueci o nome delas. Enfim, as deusas hindus, as deusas de todos os panteões, Oxum, Iemanjá, Inhaçã, todas essas deidades e todas essas deusas, elas viriam representando esses fractais ou arquétipos dessas grandes sacerdotisas, né? Essas 12 aqui, essas 12 consciências, né? Eu vou estar falando isso, tá bom? Então a gente vai estar falando. Por que falar da Irmandade das Rosas? A gente precisou entrar aqui nessa questão pra gente estar entrando numa outra questão que eu vou estar falando aí. O porquê a Irmandade das Rosas e o porquê o simbolismo da rosa. Eu ia trazer uma rosa vermelha, mas quem falou que eu encontrei? Eu não encontrei. Gente, eu não encontrei. Só achei essa branca e ela já tava querendo hoje murchar. Eu não sei se é por causa do calor. Enfim, então eu falei, deixa eu correr com ela pra mesa. Eu comprei essa outra aqui pra rosa vermelha, que tá lindo o altar dela lá. Foi o que eu achei. Aí eu resolvi trazer pra mesa, tá? E aí, enfim, né? A gente tá falando aqui dessa questão. Então seria trabalhar... Elas estariam trabalhando todas essas deidades a serviço não só dessa 13ª consciência, mas desse sagrado feminino e dessa grande deusa. Potencializando em a gente no quê? Essa conexão com o sagrado feminino. Esse potencial de criação, né? De amor próprio, de autoestima. Vamos falar de fé, de devoção, né, mulher? Eu já falei, né? De criação, de prosperidade, de... Olha, eu tinha outra coisa que eu tinha colocado. Amor próprio, né? Maternidade, né? Por que não? Todos esses elementos sagrados, né? Ligados ao sagrado feminino, a gente tá falando que seriam, né? Que essas grandes energias viriam trabalhando e despertando na gente. Pois bem. Aí a gente vai ter um outro ponto dentro dessa irmandade que dizem que essas 12 consciências teriam surgido de algumas constelações e do planeta Vênus. A gente sabe, né, que teria Vênus e Lua, que são esses dois, um é satélite, o outro é planeta, né, mas que teriam essa energia feminina. E Vênus seria a grande deusa da beleza, né, ou o planeta da beleza,
o planeta ligado a essa energia feminina, ao amor, né? A gente vai estar falando assim. Então, elas viriam dessa grande energia aí do planeta Vênus, que também era representado como uma grande deusa, ou reverenciado por uma grande deusa. E aí dizem, né, que a cada 8 anos, Vênus, ela, juntamente com o Sol, que seria aí, né, essa união da energia do feminino com o masculino, daria uma volta que eles chamam como a dança de Vênus. E ela formaria o desenho de uma rosa, né, no céu. Quando pega os movimentos, dizem que ela desenha no céu faz esse desenho de uma rosa. Muito parecido com a rosa que a gente tem aqui no planeta, né? Que a gente tem aqui no planeta Terra. Por isso se chamam a Irmandade das Rosas. Exatamente por dizerem que a origem delas, né, teria ligado a esse planeta Vênus. Certo? Então tá bom. Então agora a gente vai estar falando sobre o quê? O simbolismo da rosa, né? Dizem que Maria Madalena, ela é a grande protetora dessa Irmandade das Rosas, né? E dizem que o grande símbolo de Maria Madalena seria uma rosa vermelha. Seria uma rosa vermelha, né? Até mesmo dentro do Código da Vinci, a gente vai ver o caminho das rosas, né? Onde a gente vê o simbolismo da rosa. Não só a rosa vermelha, a gente vai estar falando de todas as rosas, mas a rosa vermelha seria o grande símbolo, que dizem, né? O grande símbolo aí de Maria Madalena. Ponto. E agora a gente vai estar entrando aqui nesta questão das rosas, né? Da rosa vermelha. Ponto. Até eu vou entrar de novo nessa questão, né? Eu falo muito que o poder da rosa, principalmente da rosa vermelha, né? E eu tô falando da rosa mesmo, tá? Pra mim, ela traz um grande sinônimo de cura, de autoestima, né? Principalmente autoestima. Que a autoestima, o que ela nada mais, nada menos significa? A estima, o amor, o carinho por si mesmo. Né? Essa seria... Nossa, gente, sabe que eu esqueci, mulher, de colocar aqui, mas agora já foi. Esqueci de pegar a carta do Oráculo das Deusas de Maria Madalena. Eu boto aqui depois no vídeo, né? Eu dou um jeito de colocar. Ah, dá pra colocar no começo. Verdade, dá pra colocar no começo do vídeo. Gente, agora que eu lembrei que eu bati o olho ali e vi, falei, caramba, eu não coloquei. Agora já foi. Enfim. Olha o que eu tava falando, né? Essa questão da autoestima. Pra mim, a rosa vermelha, ela tem esse significado, esse simbolismo muito grande com a rosa, com a autoestima, né? E aí, eu vou estar até falando isso na questão de Maria Madalena com Jesus, porque dizem que o grande trabalho de Jesus, a princípio, com Maria Madalena, foi o resgate da autoestima dela. Porque ela era uma mulher que se culpava, que se diminuía, né, diante ali dos pecados dela. E Jesus teria feito esse trabalho de resgate da autoestima dela, né, aonde levantou esse grande potencial dessa mulher, dessa sacerdotisa, diante dessa história, né, que a gente tem, né. Então, ele tirou uma mulher desacreditada a ser uma grande líder espiritual. Esse seria o grande trabalho, né, de Jesus. Vou estar falando assim com Maria Madalena. Então, é o resgate total da autoestima dessa mulher. E aí, onde que eu vou dizer? Maria Madalena, durante 2000 anos, foi estigmatizada como uma prostituta, sendo que ela nunca foi. Então, na verdade, todo o nome, né, o resgate da autoestima de Maria Madalena, aí foram durante 2000 anos, né, que a gente precisou trabalhar, esperar para que ela realmente fosse reverenciada como a grande mulher que ela é. Ela precisou de 2000 anos para ser reconhecida. Por alguns, porque para muitos ela já era reconhecida há muito tempo. Principalmente essas pessoas, homens e mulheres, que seriam guardiões e acreditariam, né, e trabalhariam para essa força da Irmandade das Rosas, né, que seria estar trabalhando essa energia do sagrado feminino. E aí, que nem eu tava falando, quando a gente fala do poder da rosa. Vamos falar das flores no geral. Qual é o primeiro aspecto, né, com relação à flor? A beleza, né?
Então a gente já vai estar ligando a beleza à estima, à autoestima, a tudo que é belo. Então aqui a gente vai estar falando desse potencial da energia feminina, que a gente vai falar sobre o quê? Até anotei aqui. Aqui são, vou falar assim, o arquétipo da rosa estaria trabalhando exatamente esses pontos que eu vou estar falando aqui. A beleza, o amor divino no profundo, a paixão sagrada, o sacrifício, a redenção, a cura emocional, a autoestima, a proteção energética, o amor próprio, a vitalidade física e sexual, a sensualidade, o segredo, o mistério, o acesso aos grandes registros akáshicos. Sim, e faz todo o sentido pra mim isso, tá bom? Por quê? Foi depois que Rosa Vermelha chegou na minha vida que eu tive esse grande resgate da autoestima na minha vida. Eu realmente, pra mim, eu vou falar uma coisa que não é que eu tô me achando igual não, tá bom? Mas me vi muito na história de Maria Madalena. A mulher desacreditada, que teoricamente, eu vou falar que eu sou uma sacerdotisa, e aí eu vou estar falando do meu trabalho que eu faço hoje. Porque eu tenho um trabalho de curar mulheres. As mulheres que chegam ao meu canal, ou as mulheres que chegam para jogar comigo. E ontem foi muito interessante. Não só mulheres, porque eu acho que esse trabalho deve ser feito com os homens também, tá bom? E nesses últimos tempos, eu vim prestando atenção no meu jogo. Como o meu jogo fala do resgate, da autoestima, né? Como o meu jogo fala da questão da beleza. Como o meu jogo sempre tá pontuando a questão do equilíbrio do feminino, do sagrado feminino, sagrado feminino. Isso bate muito no meu trabalho, né? Então eu acredito, sim. E aí é independente, gente, de qualquer coisa. Eu acho que o papel de Maria Madalena, na realidade, é despertar essa grande sacerdotisa que existe em cada um de nós. Não só Maria Madalena, mas como Santa Sara Kali, como todas essas deidades, como as divindades do panteão aí, grego, do panteão nórdico, do panteão afro, como Iemanjá, que seria minha mãe, né? Mamãe Oxum, que eu tenho uma devoção muito grande, todas as divindades desse panteão. Por que não as ciganas, as pombas-giras, né? Que vêm trabalhando esse elemento sagrado feminino. E elas proporcionam, através do seu conhecimento, que nós possamos acessar essa sabedoria através dos elementos da natureza. E um deles, o grande simbolismo das pombagiras, o grande símbolo que marca muito elas, é a rosa vermelha. O poder da rosa vermelha no espiritual é muito grande, né? E aí eu vou estar entrando num ponto aqui que é muito interessante, né? A primeira coisa quando você vai pegar uma rosa, você não vai encontrar as pétalas, você vai encontrar os espinhos, né? E ali, se você não for com cuidado, você pegar, você vai machucar sua mão, vai doer, vai sangrar, vai cortar. Para acessar cada uma dessas pétalas, ou você ter, né, como acessar cada uma delas, tocar essas pétalas, você vai precisar primeiro tocar nos espinhos. Se você for pegar essa rosa, obviamente, se eu tô passando aqui a mão, não. Mas se eu for segurar uma rosa na minha mão, eu vou ter o contato primeiro com os espinhos e com a dor que esses espinhos vão me proporcionar. A rosa vermelha, ela traz principalmente esse significado, né, dos espinhos, que é a dualidade do ser. A dor, eu vou falar, e o sofrimento que essa dor pode vir causando em nós. Para acessar a beleza dessa flor, eu vou ter que enfrentar primeiro os espinhos dela, eu vou ter que enfrentar essa dor. E se eu me machucar, quando eu apertar, eu vou sangrar. Porque doer, muitas vezes, né, o nosso coração sangra, né, diante do nosso sofrimento e da dor. Não é verdade? A gente precisa, às vezes, e aí eu vou estar falando que esse simbolismo da rosa e dos espinhos é muito isso, né? Para que eu consiga curar, encontrar essa beleza, a autoestima, o amor próprio, né? Eu vou estar falando assim, tá me reconhecendo como essa sacerdotisa em potencial, eu vou estar falando, agregando esse conhecimento que todas essas deidades, né, têm para passar para nós, né, mulheres e homens, enfim, eu vou ter que sangrar primeiro.
vai doer. Essa sabedoria, ela não vem de graça. Eu costumo dizer que ela é um chamado, né, mulher? É um chamado. Você que vem crescendo dentro da gente de uma forma que eu falo que eu não percebi. Quando eu vi, eu já tinha entrado. Eu já estava lá. E não tinha como fugir, né, mulher? Não tinha como fugir, né? Eu falo que eu fui jogada dentro desse conhecimento. E quanto mais eu me aprofundava, mais doía, mais sangrava, né? Enfim, para que eu pudesse estar conseguindo me encontrar novamente no mundo. E principalmente reconhecer o meu potencial daquilo, principalmente que eu nasci para ser. Esse despertar espiritual, esse despertar de consciência. Quando eu falo o acesso aos registros akáshicos, é exatamente para que a minha alma se reconheça, né? Eu falo que a cada pétala que cai é um mistério que se revela. Em cada um desses mistérios, eu venho conhecendo o meu potencial em si. Eu vou tendo acesso a esses registros akáshicos, onde a minha alma começa a despertar. E eu começo a agregar em mim esse despertar da consciência e esse despertar espiritual. Eu falo que o chamado das rosas é um chamado espiritual. Ter me conectado a esse arquétipo ou a esse arquétipo dessa mulher que me acompanha e que desde o começo deixou claro que o nome dela era Rosa Vermelha, eu nunca tive dúvida. Isso para mim era muito claro. Rosa Vermelha, ela não me deixou saída. Ela entrou na minha vida de uma forma que eu não tinha para onde correr. Quando eu vi, ela já tava, né? E quando eu vi, eu tava mudando sem esforço, na realidade. Eu lembro quando eu comprei a minha primeira blusa vermelha. Eu não usava vermelho, eu não tinha nada. Quando eu me olhei no espelho, que eu falei, mas gente do céu, eu comprei uma blusa vermelha. De onde eu tirei isso na minha vida? Porque eu nunca tinha usado uma blusa vermelha na minha vida. Eu simplesmente comprei e eu não percebi que eu tinha comprado. Eu juro pra vocês, gente, eu não sou daltônica, mas pra mim eu tinha comprado um rosa escuro. Quando eu me olhei no espelho, vestida, que eu falei, gente, eu comprei uma blusa vermelha. Sabe quando você se toca olhando no espelho? Que eu falei, cara, e já vinha vindo, né, essa intuição de que o nome dela seria Rosa Vermelha. E desde que Rosa Vermelha entrou na minha vida, o trabalho, esse resgate, foi algo absurdo, né? Quando eu olho para trás, eu não me reconheço mais. Eu não sei aonde está aquela mulher, né? Eu falo, gente, como que pode, em 4 anos, né? 4 anos da minha vida, eu me conheci mais do que 36 anos que eu já tinha vivido dela. Em 4 anos, o trabalho que foi feito, quase 4, né? 3 anos e meio, foi um trabalho que durante 36 anos ninguém conseguiu realizar. Ninguém conseguiu realizar. Só ela conseguiu. Ah, mas e Orixá? Gente, veio primeiro ela. Na verdade, veio primeiro a cigana da mesa, né? Que eu falo que ela abriu esse espaço para que Rosa Vermelha pudesse chegar na minha vida. E quem fez todo esse trabalho, até minha grande mãe, né? Essa grande divindade, essa grande deidade, né? Que é Iemanjá, começar a... Não vou falar que ela nunca tenha trabalhado na minha vida. Eu acho que trabalhou pela vida toda, somente na proteção, porque eu sempre tive muita devoção, né? Com Iemanjá, muito amor, muito carinho. Eu nunca tive dúvidas de que eu seria a filha dela. Vou estar dizendo assim, né? Que a gente gosta de falar assim, né? Que nós somos filhos dos orixás. Na verdade, nós somos devotos, né? Mas filhos, né? Dos orixás. Então, isso eu nunca tive dúvida, na realidade. Mas, mesmo diante desse amor, eu não tinha conseguido me encontrar no meu caminho, né? E nunca imaginei que o meu caminho seria todo esse. Precisou ela entrar, né? Não teve como fugir. E a primeira coisa que eu tive acesso nessa rosa foram os espinhos. Doeu. E não doeu pouco. Né, mulher? Não doeu pouco, doeu muito. Doeu demais, na realidade. E eu falo que em cada pétala que eu fui acessando, eu fui me descobrindo. Eu fui enxergando a minha beleza, eu fui resgatando a minha autoestima, eu fui agregando a sensualidade, eu aprendi a me valorizar o meu corpo. Não senti vergonha pelo corpo que eu tinha, porque eu sou muito branca.
Então eu sempre tive vergonha de usar saia. E tinha uma outra questão de quase sofrer uma violência, né, sexual quando eu era criança, na rua, na realidade, né? E aquilo me impactou, porque eu estava de bermuda um dia. E eu nunca mais usei roupa curta, porque eu realmente me achava culpada. Achava que minha roupa tinha culpa. E eu guardei o meu corpo a vida toda. Eu não conseguia sair, gente. Eu não conseguia sair na rua de calça, de saia. Thaís, hoje você sai? Eu saio, mas eu não saio de vestido muito curto se eu for sair sozinha. Os meus, eu também não tenho vestido talvez tão curto assim. Eu tenho um azulzinho que talvez é mais curtinho. E aí, realmente, eu só uso ele quando eu saio de carro, né? Assim, que aí eu tô com alguém. Mas os meus vestidos são aqui, um pouquinho acima do joelho. Não tem nada muito curto. Ou tem um pouco abaixo. Aqui tem alguns que são mais coladinhos, mas são abaixo. Mas, gente, mas nem isso, tá? Não é que eu nunca usava. Eu usava, mas era muito difícil. Era muito difícil. Né? Às vezes usava mais uma bermuda do que um vestido. Aprendi a usar os vestidos, aprendi a usar mais saias, aprendi a passar um pouquinho mais de maquiagem, porque isso daí realmente eu não gosto de estar muito maquiada, nunca foi. Eu sempre gostei de ser mais natural, isso daí não vai mudar, tá? Não vai mudar. Eu gosto e não vejo necessidade de 30 mil quilos, de vez em quando tudo bem, mas no dia a dia, sempre não. Não, eu realmente não gosto, não faz muito o meu tipo, né? Mas sim, a usar um pouco mais, a me valorizar mais, a ter contato com a beleza, a enxergar a beleza em mim. Esse foi o primeiro ponto que a Rosa Vermelha veio trabalhando muito. Que eu gostasse daquilo que eu estava vendo no espelho. Essa foi a primeira parte dela, né? Trabalhar tudo isso. Os oráculos já estavam sendo desenvolvidos, né? Aqui já tinha a mestra, quando Rosa Vermelha apareceu. Como eu sempre falo, Rosa Vermelha me ajuda muito. Ela também está responsável nesse trabalho? Sim, e muito, né? Só que Rosa Vermelha, ela me guia nos caminhos da minha vida. Eu falo que ela me guia no meu destino. Rosa Vermelha sempre veio me dando. Os primeiros sonhos que eu fui tendo, né? Depois do meu guri, enfim, foi exatamente com quem ao meu lado? Rosa Vermelha. Era ela que estava no sonho, era ela que eu via, né? Pra mim era ela, eu não tenho dúvida que era ela que estava comigo ali no sonho. Ela me direcionando aos templos aonde eu precisava ir, me direcionando naquilo que eu precisava, né? Encontrar. E eu falo, Rosa Vermelha, ela é muito silenciosa. O jeito dela, às vezes parece que ela desapareceu do mapa. Às vezes ela não responde. A energia dela é silenciosa, né? Ela é muito, ao mesmo tempo que ela é muito festeira, mas existe uma serenidade nela, né? É aquela, e é exatamente nesse ponto que eu vou chegar. Todo esse trabalho da Rosa Vermelha traz exatamente, eu vou falar, aquele lema, o grande lema, que é o grande que eu falo que é o lema de trabalho da Irmandade das Rosas. E eu sempre disse, sem antes saber disso, que Rosa Vermelha me passava muito e me deixava com essa energia do eu posso. Eu sou. O eu sou. Né? Rosa Vermelha sempre trouxe muito eu posso, eu sou. E o grande lema da Irmandade das Rosas é exatamente eu sou. Que é o porquê eu sou. É exatamente eu me reconhecer diante. E eu vou falar desses caminhos que Rosa Vermelha veio trazendo. Eu fui me conhecendo, eu fui sabendo quem eu era. E isso tá muito além, eu vou falar, de simplesmente me enxergar como Thaís. Rosa Vermelha começou a fazer eu acessar informações, mistérios com relação a mim mesma. Então foi aí que eu cheguei nos caminhos de Ifá, foi aí que eu vim acessando conhecimentos aqui na mesa. Ela foi trazendo inclusive outros oráculos que eu estou aprendendo a utilizar, que agora nesse final de ano eu vou sentar mais para poder estar agregando. Não é runas, já vou deixar claro isso aqui, mas é um outro que a Rosa Vermelha ela me trouxe para que eu aprendesse esse oráculo. Eu nem sei, gente, como é que eu vou fazer isso. Que eu preciso estar aqui colocando isso. Eu acho que vai demorar, viu, mulher? Mas sim, tem um outro que aí eu vou estar agregando com o trabalho das cartas. Aonde eu precisava ir, o que eu precisava saber, o que eu precisava conhecer. Rosa Vermelha me levou a olhar de novo para o Egito. Trazer todo esse conhecimento de volta para a mesa. Entender quem era. Ah, eu amo Isis. Mas quem é Isis? Quem é Isis? Vai entender quem é Isis na profundidade. Vai entender o que é realmente, por exemplo, o grande mito de Isis, Osíris e Horus.
Que olha que interessante, eu falo que essa mulher é pancada. Eu sentei e comecei a escrever aqui os vídeos que eu ia fazer. Aí eu falei, vou falar de Maria Madalena, vou falar de Seu Antônio, né? Antônio Sereno, que vai ser o nosso boiadeiro que a gente vai estar falando semana que vem. E aí eu falei, eu vou falar de Isis no dia do meu aniversário. Depois de todo esse conhecimento que eu agreguei, vou falar da grande Isis no dia do meu aniversário, que fez todo sentido. Beleza. Aí eu parei e falei, vou falar do mito, óbvio. Isis, Osíris e Horus. Aí eu falei, tá muito perto do Natal. Por quê? Porque, na verdade, esse mito, né, de Isis, Osíris e Horus, lembra muito a história de Maria, Jesus e José. Essa é a realidade, entendeu? Aí eu falei, cara, faz todo a ligação com o Natal. E eu não tinha me tocado disso. Eu falei, eu preciso falar. Eu tenho que lembrar de estar aqui fazendo umas anotações sobre isso. Quem é que me traz todos esses caminhos que eu preciso recorrer? Que eu preciso percorrer, né, mulher? Para o que eu precisava chegar, que se tudo der certo, o ano que vem a gente vai estar aí, né? Dando andamento nessa questão, né? Aonde tudo indica que estarei passando pelos meus processos iniciáticos. E não vai ser só esse. Eu sei que eu vou passar por muitas ordens iniciáticas. Dentro do que eu puder, obviamente, né? Principalmente ali dentro. Que meu corpo não vai ser mais meu corpo vai ser sacralizado. Então ele não é mais meu, né? Eu devo pedir licença. Mas nada assim, mas sim. É isso que Rosa Vermelha quer. Que Rosa Vermelha quis que eu fosse? Que eu fosse uma grande sacerdotisa. Mas uma grande sacerdotisa de mim mesma. Que eu reconhecesse quem eu sou. Eu não sou isso daqui. Atrás disso existe um espírito com histórias, que traz os seus mistérios, né? Que traz as suas dores, né? E Maria Madalena, na realidade, ela traz esse simbolismo da grande rosa na mão dela, porque o que ela quer? Ela quer que cada mulher tenha o resgate da sua autoestima, que cada mulher venha acessando a sacerdotisa que existe dentro de você. Acho que eu comecei a falar isso e eu acabei me perdendo. O porquê que Rosa Vermelha é tão silenciosa, né? Que ela tem esse silêncio. Quando eu perguntei pra ela, por que a senhora não tá falando comigo? Veio na minha cabeça, o silêncio é sagrado. Aqui, estudando sobre Maria Madalena, eu consegui entender o porquê o silêncio era sagrado, né? Rosa Vermelha, ela não quer me dar as coisas de mão beijada. Ela quer que eu acesse essas pétalas, que eu acesse esses mistérios, que eu chegue até eles. E se eu tiver barulhenta, eu não vou conseguir entender o que ela tá me passando. Porque a minha voz ou o meu barulho vai acabar ofuscando a minha intuição, que está extremamente ligada ao sagrado feminino, né? Então, se eu estiver barulhenta, se por fora ou por dentro, ela não vai conseguir me passar as mensagens. E quando ela silencia, eu silencio junto. E eu aprendi a silenciar, a olhar mais para dentro de mim, porque o silêncio é sagrado. E aí eu encontro as respostas, ou ela consegue me trazer as informações que eu preciso para estar acessando mais coisas sobre mim mesma. O porquê que a minha grande guardiã veio com rosa vermelha? Porque só ela seria capaz de estar trabalhando todo esse resgate, todo esse potencial em mim. Ah, Thaís, podia ser outra, não podia. De uma mulher que estava extremamente devastada a vida toda. Uma mulher que não acreditava no seu potencial. Para mim, quando eu falo da minha paixão por Rosa Vermelha, porque não dá para descrever o trabalho que ela fez. Não foi só ela, né? A gente teve muitas deidades, divindades, né? Que trabalharam, que tiveram juntos trabalhando nisso. Mas para mim foi muito emocionante estar acessando todas essas informações. E o poder, porque eu sempre disse, Rosa Vermelha não trabalha, homem. Eu não acredito que nenhuma pombagira trabalhe, né? Pode até ter uma outra, mas o grande trabalho delas é esse resgate da autoestima. E eu sempre falei, gente, Rosa Vermelha, o trabalho dela sempre foi esse que eu sempre senti e me levar aos caminhos. Rosa Vermelha quer que eu acesse algo muito maior,
né? Rosa Vermelha, ela não quer que eu pare no meu caminho. Tem algo que ela quer me mostrar e algo onde ela quer que eu chegue. E eu vejo que o trabalho dela sempre foi muito esse em mim, né? Mulher, essa é a realidade. E ter chegado a Maria Madalena e conseguir enxergar, principalmente nesse grande simbolismo dela carregando a rosa vermelha na mão, né? E aonde eu falo que ela, né, vem trazendo essa mensagem da grande sacerdotisa que habita, e não é só em nós mulheres. Isso é em vocês homens também. Porque o grande propósito também da Irmandade das Rosas é fazer com que os homens, por exemplo, voltem a acessar as suas próprias emoções. Porque os homens deixaram de sentir amor. O cardíaco totalmente desequilibrado. Os homens não conseguem mais acessar suas próprias emoções e enfrentar os seus espinhos, as suas frustrações. Então, um grande propósito da Irmandade das Rosas nos homens seria trabalhar essa cura emocional, desse chakra cardíaco. Enquanto nós, mulheres, seria o propósito de estar trabalhando aí a cura do chakra sacral, né? Do chakra sexual. Eu vou estar falando isso. Por quê? Porque a mulher também, né, teve as suas limitações, ou teve muitos impedimentos, né, com relação a essa área. E isso mina na gente o quê? Quando o nosso chakra sacral está desequilibrado, ele tira da gente o potencial da criação, da criatividade, né? Eu vou estar falando da prosperidade, por que não? Da intuição, né? Porque a energia sexual é muito importante, porque ela gera a vida. Se nisso tá travado em mim, eu acabo me bloqueando em gerar a vida na minha vida. Então tá trazendo a criação, a prosperidade, a abundância. Tá tendo, até inclusive, né, mulher? Assim, os bloqueios para tá criando uma nova realidade para minha vida. Então esse é o grande propósito, né? No caso da Irmandade das Rosas, tá bom? E aí, com isso, eu já mudei muito o meu trabalho, né, mulher? Não é que eu mudei, aqui o canal não vai mudar. A gente vai estar trazendo aqui, né, o Caminho das Rosas todos os meses. Vou continuar trabalhando, nada vai mudar, a gente vai continuar com essa parte do mesmo jeito. Mas, por exemplo, a perfumaria do ciganístico, que estava parado, e eu senti que eu precisava parar, porque a Rosa Vermelha me fez parar. Era também que eu fiquei puta com umas coisas com o meu fornecedor, mas eu parei. E eu sabia que eu tinha que desenvolver isso por mim, pelas minhas mãos, mas eu não sabia como começar. Quem me passou? Como eu devo fazer? Ah, mulher, a senhora. Gente, como é que tá isso? Você sabe? Vai me dando. Vai dando as intuições. E eu vou anotando, e eu vou indo atrás, e vou indo. Aí a gente vai voltar, eu vou começar a fazer agora esse mês de novo a perfumaria do ciganístico. E toda a perfumaria, a base da perfumaria do ciganístico vai ser o trabalho com as rosas. A gente já tinha feito perfume de rosa branca e foi o primeiro perfume realmente que eu fiz. Rosa branca e rosa vermelha, né? Então a gente não vai ser só com essas rosas que eu vou trabalhar, então eu vou trabalhar com outras rosas. Então, trazer muito as rosas, vai ser voltado em cima das rosas, principalmente da vermelha, né? E vai ser tudo natural, vai ser usar as pétalas das rosas, as pétalas das flores. Trabalhar os banhos, que rosa vermelha também vem me trazendo alguma direção com banhos, mas tudo ligado às flores, né? Vou falar bálsamos, perfumes, é nisso que a gente vai estar trabalhando. É isso que ela quer que eu trabalhe. Mas pelo quê? Para que as pessoas só fiquem cheirosas, né? Porque o perfume da rosa é o que encanta, né? É o que motiva, é o que traz o equilíbrio. Mas não é só por esse ponto. É a cura através da rosa. Aonde que ela quer que eu trabalhe? A cura a partir da rosa. Entender que precisava ser assim. E que eu posso desempenhar o papel dessa grande sacerdotisa que habita em mim, curando outras mulheres e curando outros homens que acreditam no meu trabalho. Esse é o propósito, né? E sempre foi o grande propósito dela. Então, a grande mensagem de Maria Madalena aqui, né? Para que a gente acredite no nosso potencial e que a gente possa desempenhar esse papel, né? Esse trajeto
de estar encontrando essa sacerdotisa que habita em cada um de nós, né? E que essa rosa possa vir estar trazendo a cura da autoestima. E que seu novo lema possa ser o eu sou. E que você possa vir se descobrindo nessa grande jornada da vida, né? É isso, tá bom? Então é isso, gente. Hoje a gente não tem jogo, tá bom? Não vai ter jogo pra esse vídeo. A única coisa que eu vou estar trazendo aqui, tá, mulher? É um conselhinho aqui, uma mensagem que a gente vai estar usando o oráculo das Pombagiras, tá bom? Aqui. Que eu vou estar pegando. Vamos pegar a nossa cartinha ali. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado. Eu nem sei se eu consegui falar tudo que eu queria, né? E a grande cor, né, que representa a Maria Madalena é a cor vermelha. E, sim, até as vestes, né, vermelha, que a gente vai estar falando. Por quê? Por causa desse sagrado, né? Vamos estar falando, que eu até coloquei aqui a palavra, porque eu já esqueci. Como é que chama? A paixão sagrada e o amor divino profundo, né? O sacrifício, a redenção, né? Eu tô falando que representaria muito. Por isso que a cor de Maria Madalena seria o vermelho. E eu sempre disse, né? Rosa vermelha olha, gente, eu olho pra estar fazendo roupa pra ela de outra cor. Não consigo. Não adianta. Eu falo, mulher, me traz uma outra cor. Ela usa. Se der qualquer cor pra ela, rosa vermelha, ela usa. Mas pra fazer as coisas pra ela, que ela é o vermelho. Não adianta. Ela não gosta de outra cor. Ela usa, mas ela não gosta. A cor preferida dela é o vermelho. Que esse daí eu sempre senti, né? As vestes, o vermelho e o dourado, tá bom? Aqui, ó, comprei pra gente, daqui a pouco a gente já vai estar usando aqui no nosso canal. Grande tarô do hoje. Chegou hoje, gente. Eu nem tirei da caixa. Do jeito que chegou, eu deixei. Vamos estar vindo aqui pra gente estar tirando aqui essa mensagem. Ô, Tchauriô, salve suas forças, Ciganinha. Salve suas forças, Dona Rosa Vermelha. Salve suas forças, Santa Saracalha. Salve a força da grande mãe, da grande deusa mãe. Salve as forças de todas as deidades, todas as divindades, todas essas consciências ligadas ao sagrado feminino. Vou pedir a cada uma delas e a grande mestra Maria Madalena, para que possam trazer uma mensagem para nós aqui, nesse momento. Aqui só são cartas de conselho, tá bom? Mas que vocês possam agregar o conhecimento desse material, a mensagem que vocês desejam deixar, tá bom? O tchau, Rio, que assim seja. Pelos caminhos das rosas eu segui, cada espinho ensinava onde eu caí. No perfume da dor encontrei o amor, na cor vermelha a chama do Senhor. A cada pétala um segredo revelado, um silêncio profundo, um coração curado. Na estrada árida floresceu a luz, no sangue da vida me levou a cruz. Caminho das rosas, trilhas do coração. Maria sou eu, guardiã da devoção. Entre lágrimas e fé, encontrei a voz. No eterno renascemos, caminhos de nós. Ai, meu Deus. Eu não aguento, gente. Uma cartinha aqui. Tá. Mais uma.
colocar as suas questões. A primeira carta que saiu aqui é lágrimas de força. Suas lágrimas e inseguranças não são fraquezas, mas sim a expressão da sua força e entrega. Chore para liberar o peso que te sufoca e depois levante-se renovado, mais forte e pronta para vencer. Destino e ousadia. As portas estão se abrindo, mas a decisão de atravessá-las é sua. Não hesite diante das oportunidades. Lembre-se, quem ousa conquista. A pombagira te encoraja a seguir sem medo. Ação é magia. Sonhar é importante, mas é na ação que a magia acontece. Não basta apenas imaginar o futuro, é preciso trabalhar por ele. Pombagira nos ensina a transformar planos em realidade e fazer acontecer. Justiça do destino. Acho que nunca saiu essa. O tempo equilibra todas as coisas. Aquilo que é seu ninguém toma. A verdade não já veio, sim. A verdade veio à tona e a justiça será feita. Seja pela vida, pelo destino, pelas mãos de Pombagira. Com certeza. Você será recompensada pelo que merece. A chave do futuro. Você possui a chave para abrir as portas do que deseja. Nenhum obstáculo é grande demais para quem acredita no próprio poder. Use sua sabedoria para encontrar o caminho. Você já possui todas as respostas. Confie. Um brinde à liberdade. Erga um brinde à liberdade. Permita-se saborear os prazeres da vida, mas sem perder a sua essência. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo, mas em escolher o que realmente te faz feliz. Isso daqui é interessante da gente estar falando. Uma coisa que eu acredito muito. Eu falo que, principalmente a pombagira cigana, trabalha muito a liberdade, né? E quando eu falo liberdade, gente, não é isso, eu posso fazer, não é eu tenho o direito de fazer aquilo que eu quero. Claro que a gente tem o direito de fazer aquilo que eu quero, mas eu vejo uma saga muito grande de, tipo, provar essa liberdade. E vejo que muitas de nós, mulheres, acabaram se perdendo nesse caminho. Não que seja não seja o seu direito, seu direito de fazer o que você quiser, né? Mas quando essa liberdade acaba trazendo consequências a mim mesma, isso não chama liberdade, né? Isso se chama aprovação, isso se chama qualquer outra coisa, não liberdade. A liberdade, ela é muito e vai muito além simplesmente de eu querer... eu vou falar que talvez até seja mais uma afronta à própria sociedade de dizer eu posso, do que você realmente ser livre. Será que você realmente é livre agindo da forma como você é? Eu vou falar um exemplo de uma coisa que eu sinto, tá? Por exemplo, a gente fala tanto, né, da maneira como os homens tratam a gente, desse olhar estigmatizado que os homens têm, né, da gente, por exemplo, não poder sair com uma roupa curta, a gente não poder fazer alguma coisa, o medo do que pode acontecer com a gente na rua. E essa semana, eu acho que isso vem pela vida toda, na realidade, né? Quererem estragar o nosso nome, a nossa reputação, né? O homem sempre quando... Eu não vou estar falando homem, mas eu estou falando dessas pessoas que se chamam homens. A primeira coisa que ele vai atacar é a nossa reputação, né? Eu vou falar isso pra quê? Porque pra quebrar a nossa autoestima, né? Aquilo, pra trazer vergonha, pra que a gente se intimide diante da vida, né? O primeiro ponto, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é tentar manipular. Pode ser aí por agressão física, por agressão psicológica, pelo... Como é que chama aquilo, mulher? Pelo tratamento do silêncio, que sabe que isso mexe muito com a mulher, né? Mas essa semana, o tanto de notícias que nós tivemos com relação ao feminicídio no nosso país, né? Eu sempre falo que desde lá, da Inquisição, todas as vezes que a mulher ela entrou em evidência, o patriarcado tentou acabar com ela. Quando eu falo patriarcado, eu estou me referindo aos homens mesmo, né? Quando a mulher ela começou a se tornar sinônimo de ameaça, porque o homem se vê ameaçado diante de algumas mulheres, né? Quando tem o seu orgulho ferido, né? Eu vou estar falando isso também, por que não? Ele não conversa, ele mata. Ele extermina.
Essa é a realidade. Quando se sente ameaçado, extermina. E isso acontece lá, eu vou estar falando, eu vou dar um exemplo da Inquisição, mas com certeza isso acontecia muito antes. Se a gente pegar a história de Maria Madalena, talvez, diante ali do poder que ela teria, né? Ali do trabalho que ela fez, dos ensinamentos que ela aprendeu com Cristo, talvez eu teria que ter fugido para não ter morrido. Na mãos daqueles que não aceitavam que a mulher tivesse o poder, que a mulher tivesse a palavra. Porque para muitos a mulher não era escolhida por Jesus. Por Jesus não, por Deus, né? Pelo divino. Ela não poderia estar ali falando, ou professando, ou ensinando, ou exercendo esse papel sacerdotal. Né? E aí eu vou entrar num ponto. A gente vê tantas coisas. A gente fala essa questão da liberdade, da maneira como a gente não quer que os homens tratem a gente. E vejo muitas mulheres. Isso daí cada um faz o que bem entender, tá? Mas nessa cultura do funk. Ali, sensualizando, mostrando seus corpos, né? Vendendo os seus corpos aos olhares masculinos. Aí, cada um, pra mim, faz o que bem entender. Mas para analisar se isso não é um pouco... Tem, assim, não um pouco não, mas que tem uma gama muito grande de hipocrisia. Eu não quero ser vista, mas eu dou o que eles querem ver. Eu não quero ser mal vista, mas eu dou o que eles querem ver. Eu acabo dando o meu corpo como uma grande oferenda. E o meu corpo é sagrado. Para mim, o meu corpo é divino. Sensualizar não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Para mim, esse tipo de música em nada enaltece a mulher. Muito pelo contrário. Pra mim, ele coloca ali a reputação da mulher no chão. Eu tô falando desses... gente, na minha época, o funk pra gente era muito diferente, né? Tinha muita música diferente. Eu sei que tem, como eu vi, é uma criança. As músicas que ela fez falando ali, é um ensinamento sobre a vida dela hoje em dia, né? Tem muita gente boa, eu não tô falando de todo mundo, mas quando faz essa apologia ao sexo, ao corpo feminino, e é o que as mulheres, né? Essas mulheres vão... Porque é a liberdade de ser mulher. A liberdade de ser mulher vai muito além disso daí. No meu ponto de vista, tá bom? E aí a gente acaba se perdendo no meio do caminho e trazendo espinhos e dores pra gente desnecessários. Às vezes vai cair na mão desses homens que vai te bater. Porque um homem que trata uma mulher ali diante daquela música, me desculpa, pode me cancelar aí, se quiserem. Mas essa é a verdade. Você não vai encontrar ali homens que vão valorizar a mulher. Daqui uns dias você vai estar apanhando, daqui uns dias reza para não morrer na mão de alguém. Porque vai ser raro você encontrar um homem ali. Porque um homem, né, que valoriza uma mulher ali, eu não tô dizendo que não posso encontrar, mas eu acho difícil. Eu acho bem difícil. Mas cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. Então prestem atenção onde você se envolve. Isso é só um dos exemplos, né? Assim, a liberdade nada tem a ver com isso. Escolha. O seu corpo é sagrado. A autoexposição, quer colocar foto, quer fazer, façam o que vocês bem entenderem. Não que hoje, gente, que nem eu falei, eu saio, mas não existe a necessidade de eu estar mostrando o meu corpo inteiro para as pessoas, né? O mistério também, ele é muito cativante, né, mulher? Mente desperta. Novas ideias, conhecimentos e perspectivas estão ao seu alcance. Pombagira nos ensina que a sabedoria não tem limites e a busca constante por aprendizado é a chave para a evolução e crescimento pessoal. Vamos pegar as frasezinhas aqui. A lua. Você gosta muito dela e ela também te atrai, apesar de muitas vezes você nem notá-la. Existem outras coisas e pessoas que você também não dá a devida atenção, mas ainda está na hora de consertar isso. Vai em frente. A vida te apresenta caminhos. Cabe a você a decisão. Muito cuidado com os atalhos que podem causar decepção. Já semeou o seu pomar de leste a oeste, de sul a norte. Continue e colherá muito amor e muita sorte. Deixa eu ver aqui, só mais um. Ah, mulher, você podia trazer aqueles dos ciganos.
que eu perdi. Nunca mais achei aqui. Ah, esse daqui é grande, ó. Caso tenha dúvidas, lhe digo que tirou a carta da desconfiança. Claro, já sentiu uma forte decepção em sua vida, mas isso faz parte da evolução. Volte a acreditar nos outros, principalmente em você, e seu caminho será muito alegre e feliz. Sua força é incrível. Liberte a cada vez mais. Ah, eu sabia que a senhora ia trazer uma carta interessante. Muito obrigada, menina. E é isso, né? E aqui fica esse chamado, né? Se você tá aí, dentro de você, eu vou estar falando, sentindo esse chamado, né? Para que você venha se conhecendo, para que você venha despertando em você os seus dons, os seus potenciais, para que você aprenda realmente a se conhecer de verdade, para que você se liberte de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te limita, né? Maria Madalena vem trazendo esse simbolismo da grande sacerdotisa, da mulher que desacreditada, que se tornou a grande líder espiritual, ou se não, eu vou falar a mulher ou a discípula preferida de Jesus, aquela que viu ele ressuscitar e propagou o seu nome por toda a eternidade. Aquela que foi tão desacreditada que só 2000 anos depois perdeu o estigma sobre algo que ela nunca foi. Essa mulher lutou. E eu vou falar que ela lutou por 2000 anos, né? Pra estar tendo esse reconhecimento do que ela realmente era. E ela faz esse chamado, exatamente com essa rosa vermelha, te apresentando o resgate da autoestima e te trazendo esse poder de se tornar quem você realmente é. Se você tem aí esse chamado dentro de você, vem pra cá pro canal que a gente vai estar trazendo muito mais conhecimento sobre a grande mestra Madalena e sobre toda essa linha, essa linhagem, né? Vamos falar assim da Irmandade das Rosas e o caminho das rosas, que é esse novo propósito aqui do canal, tá bom? Que assim seja, Opchauriô, que Maria Madalena venha aí, né, trazendo esse despertar de consciência em cada um de vocês, que Dona Rosa Vermelha possa estar trazendo a cura a cada um de vocês, esse resgate, que ela possa fazer em vocês esse trabalho que ela fez em mim, e que as ciganas possam trazer a libertação, que Santa Sara seja a luz no caminho de cada um de vocês. Opchauriô, Laroye, beijo, gente, e até a próxima.